Beleza, vamos lá, a gente está falando sobre o inesquecível e hoje nós vamos falar sobre o simples é mais que suficiente. E talvez essa mensagem vai pegar algumas pessoas pelo pé. Então fica muito atento, não é uma provocação, mas uma reflexão, ok? Porque se você parar para pensar, o Natal de 2020 é o Natal mais inusitado que você talvez tenha passado em toda a sua história, em toda a sua vida, né? Não tem festa de ajuntamento. Meu YouTube caiu aqui, não sei o que aconteceu, mas meu caiu. Mas fica no Face que a gente tá junto. Então, esse Natal inusitado, ele provavelmente não vai ter festas, não vai ter ajuntamento. Se você estava acostumado a passar todo o Réveillon na praia, não vai rolar. Tá uma briga danada para ver se liberam as cidades praianas. Justiça contra a prefeitura, tá um caos danado. Então, a gente não vai ter mais aqueles ajuntamentos. Era o seu sonho passar 2020 para 2021 em Copacabana, naquela queima de fogos maravilhosa, não vai rolar. Se você sonhou ir para a Avenida Paulista, também não vai rolar. Não vai acontecer. Certo? Encontros vão ser em formatos diferentes. Às vezes a gente vai ter que fazer uma ceia de Natal com os híbridos, né? Pessoas conectadas, que se a tua televisão tem câmera, ou então com o seu notebook, conectar as pessoas no momento da ceia de Natal, colocar todas ali para a gente participar junto da ceia de Natal. Então encontros vão ser em formas diferentes. Porque a expectativa que a gente tinha, a expectativa mesmo foi frustrada. Foi frustrada, não teve jeito. A expectativa que a gente tinha sobre qualquer Natal é frustrada. Mas quando a gente fala de expectativa, o que a gente espera mesmo? O que a gente esperava mesmo pro final desse ano? Quando estava lá em janeiro, quando você tinha acabado de passar o Natal passado, o Réveillon passado, você imaginava, não, no ano que vem eu vou fazer, no ano que vem eu vou. Aliás, quando a gente pensa em Natal, o que realmente a gente espera? O que está na nossa cabeça quando a gente pensa em Natal? Relacionamentos? Comemorações, reuniões, comida, abraços, mais comida. O que a gente pensa? O que você pensa? Eu vou te dar uma lista aqui agora. E aí você vai ter que interagir comigo também, hein? Vamos lá. Eu vou te dar uma lista e você vai pensar. E se não tiver alguma dessas coisas, ainda continua sendo Natal para você? Porque tem coisas que é só no Natal, né? Então vamos lá. Se não tiver alguma dessas coisas, continua sendo Natal, quero que você pense aí. Aquela grande ave assada e recheada no meio da mesa, ocupando o espaço da mesa. E o famoso arroz com uva passa da discórdia. Né? Todo ano tem aquela discórdia de quem gosta de uva passa e quem não gosta de uva passa. Outra coisa, as luzinhas de Natal e a decoração pela casa. Se não tiver isso, né, é Natal para você? Outra coisa, os presentes embaixo da árvore de Natal e até mesmo a própria árvore de Natal. Aquele look que você comprou só para ficar na sala de casa ou na sala da família, mas ficar lindo, ficar linda. Porque não dá para passar Natal e Réveillon de roupa velha, não é não? Tem gente que pensa isso. Aquele panetone, né? Panetone. Pô, o panetone. E para os mais exigentes, o chocotone. Tem gente que já aboliu o panetone, já aderiu o chocotone, é chocotone que faz. Ainda mais se ele for trufado dentro, sabe? Aquele que você corta, que você vai tirar aquele chocolate, parece queijo de pizza, que ele vai sair. Meu pai do céu, é complicado, hein? Ou aquela receita especial, toda família tem uma. Aquela receita especial que só acontece, só aparece no final de ano. Só aparece no dia 24. Na casa da minha sogra tem um prato que virou tradição, que é um pernil que ela faz lá com ameixa, com damasco. É um negócio assim, virou tradição. Na casa da minha mãe, eu não abro mão do tender no molho de laranja. Gente do céu, acho que eu comeria tender no molho de laranja o ano inteiro. E na sua casa, fala pra mim aí, qual é o prato, qual é a receita que não pode faltar aí, que sempre no dia 24 aparece a figura carimbada presente. Eu tenho uma prima chamada Josélia.
E ela faz um doce que é um negócio, cara, que eu vou te contar um negócio. É um dos melhores doces que eu já comi na minha vida. Ela faz um pavê, que é um pavê de chocolate. Tem um creme no meio, leve, em cima é chocolate, embaixo é leite condensado. É um negócio, gente, outro dia eu fui lá e eu falei, José, faz pra mim, pelo amor. Ela fez uma travessa enorme pra mim. Eu comi tudo sozinho. Engordo mesmo. Comi tudo sozinho. Tem receita que só aparece pra gente nessa data. E aí, qual é a receita da sua família? O que acontece aí na sua família? Que é só nessa data especial. Outra coisa que se não tiver ainda é Natal para você, o bendito amigo secreto da empresa. Aquele amigo secreto da empresa acontece todo final de ano. Se não tiver, ainda é Natal para você. O especial de Natal do Roberto Carlos na Rede Globo. Tem gente que se não tiver o especial de Natal do Roberto Carlos, não é Natal. Tem que assistir. E aquelas mensagens de WhatsApp que é igual para todo mundo, que você faz e que dispara no dia 24 às 23h59 e aquilo sai com esse pop-up e você manda para todo mundo. Se não tiver isso, ainda é Natal para você. E por último, a família reunida numa grande festa. Se não tiver isso, ainda é Natal para você? Olha, eu tô começando a receber feedback, eu fico animado quando eu recebo feedback aqui. A Fabi falou, torta paulista do... Que é isso, Fabi? Torta paulista do Dani, do marido dela. Fabi, explique o que é essa torta paulista do Dani. Que eu conheço, é doce, é salgado? Fiquei animado esse negócio aí, hein? A Regiane falou assim, não pode faltar meu doce sensação, chocolate com creme, que segundo meu cunhado, faço uma vez por ano. Eita, nós! Aí, ó, é aquele que aparece dia 24, né, Regiane? Não tem jeito, não pode faltar esse negócio. Mas se não tiver essas coisas que eu citei, ainda é Natal para você? A gente tem que começar a repensar essas coisas, já que a gente está falando na temática do inesquecível. Será que há algo que não deveríamos esquecer, mas que caiu no esquecimento sobre o Natal? Eu queria ler um texto com você que vai pautar a nossa reflexão hoje, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 32. E eu queria ler com você. Vamos ler? Bem devagar para você poder degustar esse texto. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e levantou e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Legal, legal. A Fabi está explicando aqui. Está explicando a torta paulista do Dani. É um doce de creme de amendoim com doce... Ah, Jesus! Com doce de leite. Oh, meu pai!
Aí, ó, você fala um negócio desse, que horas são agora? Às 10h47 da manhã, o estômago já tá roncando, Fabi, pelo amor de Deus, a Regiane e a Fabi quebraram tudo agora, hein? Jesus do céu. Vamos lá! O relato que eu li para vocês é o relato do Evangelho de Lucas, e como algumas pessoas sabem, o escritor Lucas, o cara que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era um médico que saiu da Grécia para ouvir os relatos sobre a história de Jesus e escrever para um cara chamado Teófilo. E ele decide escrever detalhadamente aquilo que aconteceu com Jesus. Então, o relato do Evangelho de Lucas é uma coletânea de memórias marcantes e apaixonadas daqueles que viveram com Jesus. Porque Lucas não presenciou esses atos, ele ouvia as histórias, mas eram tão fortes, eram tão impactantes, foram tão intensas, que atravessaram gerações, entrou no Evangelho de Lucas e chegou até a nossa vida. São muito detalhadas as histórias, porque elas foram marcantes e elas eram simples. Havia algo de inesquecível e real na convivência com Jesus, e quando as pessoas contavam para Lucas, elas contavam com riquezas de detalhes. Sabe, tipo aquelas histórias que de você tanto ouvir apaixonadamente, hoje você já conta como se fosse sua história, como se você tivesse vivido aquela história, onde você conta, ou uma história engraçada, uma história intensa, e você conta e você passa para frente essa história com tantos detalhes, parece que você viveu, mas foi alguém da sua família, alguém conhecido, alguém que você... mas não foi a sua própria história, mas foi a história sua com alguém, e você passa isso como se ela fosse sua. É assim que eles passavam essas histórias, era apaixonante, era intenso, era algo fantástico. E talvez um elemento que nós temos esquecido e que deve se tornar inesquecível para nós, no relato do Natal, no relato que eles dão, é a simplicidade. A simplicidade no relato do Natal e tudo que cerca. E eu quero usar esse texto e convidar você que está tramando fazer festa, você que acha que se não tiver reunião de família não tem Natal, você que já quer aglomerar no Natal, Eu quero chamar você para a gente refletir sobre o sentido do Natal. Para você que acha que se não tiver essas coisas não é Natal. Eu quero refletir com você e aproveitar esse momento de reduções das distrações natalinas, para a gente refletir sobre algumas provas bíblicas que apontam que a essência do Natal é, na verdade, muito simples. Muito simples. Muito simples. E a partir daí eu quero colocar algumas reflexões para você. E a primeira reflexão que eu quero colocar para você é que o simples é suficiente, pois revela o essencial. Guarda isso, querido. O simples é suficiente, pois revela o essencial. Olha o que diz o versículo 24. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O que isso nos revela? Nos revela que para aquelas pessoas que eram abastadas, que eram ricas, a oferta era outra. A oferta podia ser uma quantidade enorme de bois, uma quantidade de ovelhas, mas existia ali na lei uma oferta para os pobres. E a oferta para os pobres eram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A lei previa que tinha que haver uma oferta para os pobres, para aqueles que não tinham condições, para aqueles que eram mais simples. E eles tinham que, mesmo simples, cumprir o cotidiano da lei. Uma criança nasceu,
Então, até o 8º dia, ela tinha que ser circuncidada e tinha que ser feita a oferta ao Senhor, a oferta de gratidão. Era algo simples, mas que cumpria o propósito, porque não era a quantidade da oferta, mas sim o propósito. O propósito. E nesse momento simples, com essa história simples, ela atravessou 2000 anos. E esse ritual sempre acontecia pós-parto. A cerimônia, como eu disse, era necessária, o momento era especial, mas a execução simples, era simples. Na maioria das vezes, o simples é o suficiente, o essencial estava ali. O essencial estava ali. A narrativa da vida da família de Jesus, montada por pessoas comuns. Ela é montada por esse tipo de pessoas comuns para que você e eu possamos nos identificar e encontrarmos o nosso espaço e o nosso lugar na foto de família. Na foto da família de Jesus, ela é simples para eu poder me encaixar, para qualquer um poder se encaixar. Percebe? Existe uma frase no Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry, ou para aqueles que são mais franceses, Antoine de Saint-Exupéry. Em O Pequeno Príncipe ele diz: eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Só se vê o bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E aí nós precisamos entender e reforçar e repensar sobre o nosso Natal, porque o simples é suficiente, pois ele revela o que é realmente essencial. Deixa eu dar aqui um bom dia para Dani, que deu bom dia aqui no YouTube. Bom dia, Dani, que Deus abençoe você. Matheus Levi, o Pérez, Deus abençoe. O André, meu irmão, bom dia, meu querido. Deus abençoe você, Eliane. A Eliane está dizendo aqui, não pode faltar mesmo a esperança de Deus e o salpicão do meu esposo, seu irmão. Esse salpicão é famoso, porque a mamãe que ensinou. Adoro o salpicão é muito bom. E é um prato simples. É uma mistura de ingredientes. A Regiane também faz um salpicão muito bom, que eu provei acho que ano retrasado, ano passado. Faz também muito bom. Salpicão é um exemplo disso, é algo simples, é a mistura de algumas coisas, você mistura ali e está ali pronto o prato, porque o simples, às vezes ele é o suficiente, pois ele revela o essencial. Então eu quero que você reflita sobre isso no seu Natal, a sua expectativa. Qual é a sua expectativa para o Natal, para o final do ano? Para algumas pessoas, no final do ano, ele bate uma deprê muito grande. É sinônimo de tristeza. E a gente precisa rever nossas expectativas. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse para refletir é que o simples é suficiente, pois revela o essencial. A segunda coisa que eu gostaria de que você refletisse comigo é que pessoas comuns têm importância fundamental. Pessoas comuns têm importância fundamental. Olha o que diz o versículo 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito estava sobre ele. Simeão era alguém, ele não era alguém importante. Você não vê Simeão, filho de não sei quem, você não vê falando sobre a grandeza de Simeão. Você só vê falando que ele era um homem justo e devoto e que esperava pela redenção de Israel. Você não tem dados importantes sobre ele ou sobre a família dele. Só diz isso, justo e devoto. O inesquecível para ele era a promessa de redenção de Israel, promessa feita por Deus. Isso era inesquecível, ele passou a vida aguardando nessa expectativa.
E ele marca, Simeão marca, ele entra na história, ele marca a história do bebê Messias. A sua participação é relatada de forma belíssima. Esse homem chegando na sua simplicidade e confirma a identidade do bebê Messias como o cumprimento de uma promessa de Deus para a vida dele. Por meio de pessoas comuns, numa ocasião comum, a promessa de Deus é cumprida e anunciada a todas as nações. A presença de Deus, guarda isso, querido, guarda isso. A presença de Deus faz o ordinário se tornar extraordinário. A presença de Deus faz o ordinário se tornar extraordinário. Pensa aí neste ano que se passou. Quantas pessoas comuns passaram pela sua vida, tanto para que você pudesse ajudar ou receber ajuda, e que foram essenciais na sua jornada. Um ombro amigo, uma mensagem. Quantas pessoas esse ano Deus colocou como anjos ao seu lado para poder te dar suporte, para poder te suportar e te ajudar? Pessoas comuns. Pessoas comuns têm uma importância fundamental. O Philip Yancey tem uma frase que ele diz: Deus geralmente conta com pessoas simples, que tudo o que sabem fazer é confiar nele. Deus geralmente conta com pessoas simples, que tudo o que sabem fazer é confiar nele. Quantas pessoas comuns já passaram em nossas vidas e marcaram nossas vidas? Tios e tias, professores, colegas de escola, pais de amigos próximos, amigos, um vendedor de sorvete, uma tia do postinho. Quantas pessoas foram realmente significativas, pessoas simples, mas que foram realmente significativas. Quantas vezes Deus se revelou a nós e marcou nossa história por meio dessas pessoas? Tem alguém aí que você se lembrou agora e gostaria de homenagear? Tem alguém que você se lembrou agora e que foi marcante na sua vida, uma pessoa simples? Coloca aí no chat, vamos homenagear, vamos dar honra a quem tem honra. Menciona ela aí no chat que eu vou ler aqui para a internet toda ouvir. Menciona essa pessoa aí para a gente glorificar, para a gente exaltar o que Deus tem feito através dessas pessoas que foram realmente marcantes. Você tem pessoas simples que marcaram sua vida? Eu quero ler. Coloca aí no chat que eu quero ler. Beleza? A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar é que a expectativa errada é a mãe das frustrações. Não é a expectativa é a mãe das frustrações, porque a gente não consegue viver sem expectativa, faz parte da vida. Mas a expectativa errada destrói, ela é a mãe das frustrações. Regiane, coloca o nome, Regiane, coloca o nome, beleza? Pra gente honrar com força, beleza? Então vamos lá. A expectativa errada é complicada. Olha o que o versículo 26 diz. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Está falando de Simeão. Deus havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Quando você recebe uma promessa tipo essa, o que você pensa? Fala assim, você não vai morrer antes de ver o Salvador do mundo. Automaticamente, você cria uma expectativa de como será esse Salvador do mundo. Só que Deus não disse que ele veria de que forma, de que tamanho, em que atuação ele veria o Messias. Ele só diz que ele veria. Só que quando a gente recebe uma informação dessa, ou de Deus ou de pessoas, a gente fantasia uma expectativa, e aí a gente coloca peso nessa expectativa e nos frustramos aos montes. Isso gera muita frustração. Nós nos apegamos à expectativa errada como se ela fosse real. E isso mina o coração. E quando aquilo não acontece, é um baque gigantesco.
Porque faz crescer grandes exigências. Aqui em casa eu tinha um grande problema. Quando a Sabrina chegava e falava alguma coisa para mim, ou pedia alguma coisa, e eu falava assim, talvez, vou ver. Ela ouvia, parecia que tinha uma coisa no meio da minha voz, entre a minha boca e o ouvido dela. Parecia que alguma coisa distorcia minhas sílabas, as palavras que eu falava, e no ouvido dela chegava a palavra ok. Eu falava alguém, ela entendia. Eu falava talvez, ela entendia ok. Eu falava não sei, ela entendia ok. E como ela já entendia ok, gerava uma frustração, porque ela às vezes chegava e não se cumpria. Ou de eu chegar no horário, de buscar tal hora, ou de eu fazer tal coisa. E aí ela se frustrava demais. Aí eu mudei, falei, já que ela não consegue ouvir, tem que trocar as sílabas e a fonética. Então quando ela falava isso, eu falava, não. Primeira coisa que eu falo, você pode fazer, se eu não tiver certeza, eu falo, não posso. Não posso te garantir. Aí ela parou de criar expectativas. Se eu tiver 10% de dúvida se eu posso realizar aquilo que ela pediu, eu já digo que não sei, que não vai dar e que é muito provável que não dê. Por quê? Porque se tem 90% de chance de dar certo, mas se 10% dos malignos 10% acontecer, aí ferrou tudo. Aí a casa vem abaixo. Por quê? Porque ela faz uma expectativa, acha que está tudo resolvido e não está. Aí é complicado demais, eu sofro. Então a gente, quando cria muita expectativa, não sei se na sua casa também é assim, você coloca aí também que eu quero ler, porque eu não quero sofrer sozinho. Eu não quero ser anormal. Na sua casa é assim, coloca que eu quero ver. Coloca aí, tá bom? Eu quero saber se é assim também. Vamos lá. Quando você cria essa expectativa gigantesca, e aí você não se contenta com o que recebe, seu coração fica amargurado. Simeão foi diferente. Simeão recebeu uma promessa. Ele foi flexível. Quando ele viu o bebê, um bebê que seria o Salvador, ele já entendeu. Ele já ficou bem. Ele já entendeu. Deus cumpriu sua promessa. Quantas vezes Deus fala alguma coisa para nós? Nós fantasiamos expectativas achando que vai ser alguma coisa diferente do que Deus falou. E aí quando acontece a gente fica frustrado com Deus. Não, Simeão. Simeão tinha um coração tão devotado, um coração tão tranquilo, que ele falou, Deus falou que ia fazer. Então da forma que Deus quiser fazer, eu vou receber. Quando ele vê o bebê, ele já se alegra. Você imagina se Simeão recebe essa promessa com 30 anos de idade. Passa 40 e nada. Surge um falso Messias e nada. Surge outro Messias e nada. E aí então, o que acontece? O que acontece? Naturalmente o coração dele ia se amargurando. Naturalmente o coração dele poderia ir se amargurando, se amargurando, se amargurando, se amargurando. Mas ele não. Ele passou os anos na expectativa. Deus falou, Deus vai cumprir. E pronto. Deus falou, Deus vai cumprir. E pronto. Ele foi flexível, se contentou com o que recebeu. Ele entendeu o cumprimento da promessa. A expectativa certa protegeu o seu coração. Ele não se amargurou. E por isso houve Natal para ele. Deixa eu ler aqui. Regiane não colocou o nome do pai para a gente homenagear. Então, ela está falando assim, que a pessoa importante, pessoa simples, mas importante, foi o pai dela, um grande homem. A Fabi está dizendo, vixe, a lista é grande. Grande demais, sou uma pessoa muito abençoada. Então faça uma lista, Fabi. E se for possível, deixe essas pessoas saberem que elas foram bênção na sua vida. A Cida está falando, pessoa marcante minha vida, pastor Rodrigo, aleluia, glória a Deus, Cida, valeu, fico muito feliz, você e Rocinho também foram marcantes na nossa vida aqui em casa, muito, muito importante. Eliane está dizendo, um supervisor que eu tive chamado Natanael, que plantou a semente em meu coração e dando a minha primeira Bíblia, olha que legal,
Benção. Eliane já deixou o Natanael saber disso? Acho que isso é muito importante. O grupo Valinhos, mas deve ser o Rubens, pelo que eu... E colocando... O Rubens, você precisa trocar a forma que, como você é moderador da página, você precisa trocar a forma com que você comenta para aparecer você aí no comentário. Mas eu não entendi o seu comentário. É universal isso? Ou é universal isso? Eu precisava que você me explicasse um pouquinho melhor para eu poder entender o que você quis dizer. Que é universal isso. Eu não entendi, eu não consegui ligar ao momento que eu estava falando, tá bom? Então coloca um pouco para mim aí, Rubens, explica um pouco melhor para eu poder entender. A Mary está dizendo, na casa da minha mãe, a ceia com frutas e champanhe à meia-noite e o café da manhã inesquecível, a rabanada com açúcar e carne. Oh, meu pai, rabanada. Que beleza! Rabanada é muito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola! Vamos voltar aqui. Continua aí. Se você tem uma pessoa especial que foi simples, mas que foi extremamente poderosa, abençoadora na sua vida, coloca aí. Coloca o nome dela aí pra gente honrar. Tá bom? Então eu estou falando sobre a expectativa errada, é a mãe das frustrações. E Simeão não se deixou levar pela expectativa errada, ele foi flexível, ele estava. Então se você tem uma expectativa errada sobre o Natal, você vai se frustrar. Se você tem uma expectativa errada sobre o que é reunião de Natal, o que é o final do ano, você vai se frustrar. Ou você vai querer se aventurar em fazer coisas para fazer o Natal significar para você que não tem nada a ver com o Natal. E aí talvez você se coloque em risco, porque você entende o Natal de uma maneira diferente do que a Bíblia ensina. Houve Natal para Simeão porque ele foi flexível, ele estava com as expectativas certas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: as expectativas exageradas causam mais do que frustração, trazem insegurança e dor. A felicidade e o bem-estar podem ser encontrados em coisas mais simples do que imaginamos, porque estão diretamente ligadas ao essencial. Estão ligadas ao essencial. O Rubens está escrevendo aqui, está colocando, sobre o que você disse sobre a mulher. Entendeu o contrário. É universal isso aí. O problema é que às vezes a gente também entende de contrário. Mas eu não aguento. Essa expectativa de frustrar a minha esposa e vir a cobrança sobre mim, para mim é mortal. Porque aí eu encarno o motivo de frustração. Eu fui o motivo da frustração. Então eu parti para o lado radical, porque eu sempre quero ajudar, eu sempre quero forçar, e às vezes tinha 10% de chance de dar errado. Aí eu falei, não, muda, porque o resultado vai ser melhor. Se eu conseguir, eu supero a expectativa. Mas se eu não conseguir, está tudo resolvido. E assim fica melhor. Então nós falamos já. A primeira coisa que a gente falou aqui para você refletir, o simples é suficiente, pois revela o essencial. A segunda coisa foi que pessoas comuns têm importância fundamental. E a gente começou aqui, algumas pessoas colocaram o nome de pessoas comuns que foram fundamentais nas suas vidas. E aí a gente começou a honrar essas pessoas aqui. E se você quiser colocar e testemunhar sobre a vida dessas pessoas, coloque que eu vou ler com muito carinho. E na terceira, a expectativa errada é a mãe das frustrações. A gente viu que Simeão teve a expectativa certa. Deus não disse para ele com que idade ele veria o Messias, com que forma de atuação, mas ele deixou seu coração tranquilo com a expectativa da promessa. Ele entendeu que a promessa se cumpriu, ficou feliz e bem tranquilo. E quarto e última coisa que eu queria que você refletisse é que o inesquecível se revela no simples. O inesquecível se revela no simples. Versículo 30 diz: vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Falas de Simeão. O amor de Deus, ele é inexplicável, mas ele o revelou de forma bem simples e suficiente para que seja compreendido por todos nós. A humanidade, ela vivia num caos. E que tipo de caos? Se você já entende isso, agora eu quero pedir que você interceda, comece a orar para que aquelas pessoas que estão vendo a gente agora, que não entenderam essa mensagem do Evangelho, entendam. Tá? E se você ainda não entendeu,
muitos detalhes disso, preste atenção no que eu vou te explicar. A humanidade vivia num caos, num colapso físico, moral, espiritual, desde a sua criação. Porque ela foi criada de forma perfeita. Ela foi criada de forma a espelhar o desejo do coração de Deus. Só que o Deus, para criar uma criação perfeita, ele deu a possibilidade do homem viver sem ele, mas deixando claro que se Deus é a vida, se o homem decidisse viver sem Deus, ele morreria, a morte entraria no mundo e ele viveria uma vida experimentando várias dimensões da morte. E para isso Deus colocou um símbolo onde o homem vivia, num jardim no Éden. Deus colocou uma árvore, e essa árvore tinha frutos, e Deus colocou, essa árvore vai simbolizar, enquanto você não comer desse fruto, você está dizendo para mim que você quer continuar vivendo debaixo da minha tutela, do meu cuidado e do meu amor. No dia em que você comer, você está dizendo que você quer ser independente, não quer mais viver comigo, mas eu estou te dizendo, no dia em que você comer, certamente você morrerá. Eu sou a vida, e longe de mim não pode haver vida. O ser humano engambelado por uma conversa mole da serpente, seduzindo no seu coração, querendo tomar e assumir as prerrogativas de dizer o que é certo e errado para a sua vida, ser autônomo e dizer, não, é assim que funciona, as coisas são assim. É assim que funciona, não é como Deus diz, eu quero dizer como que funciona. Então o ser humano come do fruto, se desconecta de Deus, e Deus, como é santo, justo, não pode mais ter relação com esse ser humano que é pecador, porque Deus abomina o pecado. Então há uma distância brutal entre o ser humano agora pecador e Deus, que é todo puro e santo. E nada com que o ser humano fizesse poderia chegar aos pés, ao limite do que é aceitável por um Deus justo, bom e amoroso. O ser humano não conseguia mais, no seu máximo limite de bondade, fazer qualquer coisa para reatar a sua relação com Deus, porque agora ele vivia num outro plano, num plano do pecado, ele vivia longe de Deus. Mas Deus é muito justo e Deus tinha que cumprir sua promessa e dizer, quando ele disse que você comer certamente você morrerá, Deus tinha que cumprir sua promessa, senão ele não seria justo. Mas Deus também teria que exercitar o seu amor, porque Deus também é amor. Deus é justiça e Deus é amor. A justiça não é maior do que o amor não é maior do que a justiça. É tudo equilibrado em Deus. Então Deus coloca em prática o seu plano que já tinha sido desenvolvido antes da fundação do mundo, antes da criação. E esse plano consistia em que alguém puro como o homem era, antes de se desconectar de Deus, tinha que vir e pagar o preço de morte, porque se você comer, certamente você morrerá. Então essa dívida teria que ser paga. Todo ser humano que nasceu descendente de Adão e Eva, como raça, nasce desconectado de Deus, como se fosse uma alteração genética no seu DNA, que não consegue se conectar com Deus e que Deus não poderia se relacionar da forma que ele sempre gostou, que ele sempre planejou com esse ser humano. Então o ser humano passa a viver afastado de Deus. Deus põe em prática o seu plano e depois de alguns anos, de milhares de anos, vem então o cume do processo. Um menino nasce na barriga de uma mulher virgem. Deus coloca esse menino lá. Por que ele não poderia nascer de forma igual a todo mundo? Porque se ele nascesse de forma igual a todo mundo, ele nasceria com a mesma alteração genética, com o pecado dentro de si, e ele não conseguiria fazer o que ele deveria fazer, que é restaurar a humanidade, pagar o preço do que Adão fez lá atrás. Então Jesus vem e nasce, esse bebê Messias, nasce para quê? Para que quando ele crescesse, ele pregasse a sua mensagem e quando ele vivesse na plenitude da sua vida, sem pecado nenhum, viveu sem pecar, sem errar. Porque se você pecar, certamente você morrerá. Se você não pecar, certamente você viverá. Então Jesus não pecou, ele tinha direito à vida. E o que ele faz com essa vida que ele conquistou de direito? Ele vai para a cruz e entrega essa vida para pagar essa dívida de toda a humanidade. E quando ele paga essa dívida, todo aquele que recebe a morte de Jesus como uma morte substitutiva, ele morreu no meu lugar. Ele morreu a morte que eu deveria morrer. Ele pagou o preço da minha desobediência como raça humana. Todo aquele que recebe esse sacrifício de Jesus, passa então, é como se
uma cura milagrosa aconteça dentro de si e ele pode agora se conectar com Deus. Deus vê então e chancela essa nova criatura, essa criatura diferente, mandando o seu Espírito Santo para dentro dela. E quando ela tem o Espírito Santo dentro dela, agora ela é santificada pela morte de Jesus. E ela santificada, ela pode se conectar com Deus através da morte de Jesus e através do Espírito Santo que vive dentro dela. E isso é chamado de salvação. Através dessa morte de Jesus, nós somos salvos. O bebê Messias vem, nasce, cresce para poder morrer, para poder pagar a dívida que era nossa. E quando eu digo com a minha boca e oro e digo, Jesus, eu agora entendi, eu queria que você vivesse dentro de mim, perdoasse os meus pecados e me reconectasse com Deus. Eu te entrego agora a minha vida e quero que ela seja remoldada para viver de forma que te agrade. Quando eu faço isso, o coração de Deus se abre e Ele nos salva, Ele nos resgata do poder da morte, Ele nos abraça e a gente passa a viver com Ele. E quando a gente morrer, quando a gente fechar os olhos para essa vida, a gente vai abrir os olhos para a realidade futura, a gente vai abrir os olhos na eternidade diante de Deus, porque o preço daqueles que foram, o prêmio daqueles que foram redimidos é viver com Deus eternamente. Mas o preço daqueles que decidem viver longe de Deus, que não aceitam a morte substitutiva, Deus vai respeitar e vai deixar eles viver uma eternidade longe de Deus. Que é isso que é chamado de inferno. Essa história toda, ela culmina, ela vem no Natal. O Natal é o início dessa história. Por um bebê, numa pequena nação, a salvação chegaria a toda a humanidade. Richard Axley tem uma frase que diz: Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. É uma história simples de ser contada, para que jamais seja esquecida. Esse deve ser o inesquecível de todos os natais. Não a aglomeração, não a reunião de família, não os presentes, não reunir todo mundo, ter festa e bebedeira. Não. Com festa ou sem festa, com gente ou sem gente. O Natal, ele é inesquecível por causa desse cara, por causa dessa história. Independente se vai ter festa ou se não vai ter festa, independente se vai ter muita gente, não faz diferença. Continua sendo Natal. E aí, eu e você devemos contar sobre esse amor. Se aproprie dessa narrativa. Ela é a história da minha e da sua vida, a história da minha e da sua salvação. A narrativa do Natal, querido, é para ser contada e recontada, como são as histórias de família. Sabe aquelas histórias que você conta daquela viagem em família, daquele tempo de criança? Aquelas histórias estão sempre presentes. A narrativa do Natal é para ser contada e recontada. São simples, com um enredo cheio de gente comum do dia a dia. Por que tão singelo? É para que seja inesquecível. Mas não um inesquecível que só acontece para alguns, mas o inesquecível que está à disposição de todos. A história de Jesus é para construir em nós os laços da família de Deus, simples e complexos ao mesmo tempo. O Ronaldo Lidório diz assim: a felicidade se dá em ambientes simples, na presença de Deus, com o calor humano. Não estamos podendo fazer aglomeração, mas isso não vai minar o seu Natal. Que nesse Natal mais enxuto, econômico, limitado, você aproveite para compartilhar histórias, criar laços, ser gratos, fazer uma revisão do ano e ser grato por esse ano, por aquelas e aqueles que passaram pela sua vida e deixaram uma marca de amor, de amadurecimento, de consolo e de amizade. Que você possa enxergar o inexplicável, sublime amor de Deus por meio da simplicidade do abraço daqueles que poderão estar com você ou dos votos daqueles que estarão à distância, dos votos de felicidade ou até de saudade que vai bater no coração daqueles que já se foram ou que estão longe da gente.
E eu quero encerrar com uma frase do Renato Russo na música Índios, que ele diz: quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Quem dera que nesse Natal você invertesse aqui dentro, que o mais simples pudesse ser visto como o mais importante. Que o simples se torne mais do que o suficiente, pois na presença de Jesus, tudo passa a ter uma importância descomunal. Não deixe que a expectativa errada estrague tudo isso nesse Natal. O simples é suficiente, pois revela o essencial. Pessoas comuns têm importância fundamental. A expectativa errada é a mãe das frustrações e o inesquecível se revela no simples. Eu quero agora colocar aquela canção da Daniela, se você quer ser feliz, você precisa entender o Natal, que tem tudo a ver com isso. A gente entender que o Natal tem a ver com essa história. E aí eu quero dar um tempo para você orar, e depois a gente vai voltar, e aí eu quero ouvir os seus comentários, a gente vai orar junto e tudo mais. Mas que nesse tempo, reflita sobre isso. Amém. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Depois quero ler seus comentários sobre as suas impressões da mensagem, como você está, como você se encontra. É muito importante essa interação, essa troca nossa. Eu quero orar com você nessa hora. Vamos orar. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, que ajuste nossa expectativa sobre o Natal. Às vezes numa casa, alguns têm essa necessidade de estar com pessoas e tem o outro lá do lado com medo de aglomerações. Ajuste-nos, ajuda-nos a perceber, principalmente aos maridos, a perceber que temos que cuidar de nossas esposas. E aos esposas de serem companheiras. Aos filhos, que ajudem a fazer esse Natal de forma significativa. Que todos os participantes da casa. Nós não precisamos de muita coisa. A essência do Natal é simples. Foi muito simples. Que a simplicidade do Senhor, do Natal, caia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você, nesse final de ano, nessa mensagem, passou a entender quem de fato é Jesus, por que ele teve que morrer, qual que importância tem na sua vida, e você gostaria de entregar o teu coração, tomar aquela decisão e falar, não, eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu desisto, e ele me conquistou, e eu quero uma vida diferente, você quer tomar uma decisão de se tornar um cristão de forma definitiva, eu quero orar com você. Se você entendeu o Evangelho, entendeu o amor de Deus, entendeu essa narrativa da história da humanidade, de Deus entrar na história da humanidade para fazer por mim e por você aquilo que a gente não conseguiria fazer por nós mesmos. Se você entendeu isso nessa manhã, eu quero orar com você para que você entregue o teu coração para Jesus. Se esse é o seu caso, você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, quero entregar a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Não quero mais ter a vida que eu tinha. Toma conta do meu coração. Vem habitar dentro de mim e me transformar em uma nova pessoa. Eu confesso a Ti e não quero mais viver sem você. Habita em mim. Meu coração é Teu. Minha vida é Tua. Receba, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, seja bem-vindo à família de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E se você precisar, entre em contato com a gente para a gente dar toda a assessoria nos próximos passos, no que precisa acontecer na sua vida, ok? Estamos à sua disposição pelos nossos canais, nossas redes sociais, o Grupo Valinhos. Temos um grupo no WhatsApp que você pode participar também. Beleza?
Só tenho 2 comentários aqui. A Fabi falando que é da música Trem Bala, que pra mim essa música é fantástica, fala disso. Legal, Fabi. A música Trem Bala é muito reflexiva, né? Bem legal. E a Cida também dizendo que, falando pra Fabi, que pra ela também, que que fala sobre isso também. Então eu espero ardentemente que você encontre o sentido do Natal, e que esse Natal você repense suas posturas e reflita sobre aquilo que é realmente de verdade. Que você se reúna com aquele grupo de segurança que convive com você. Não precisa se expor demais. A vacina está logo ali, está chegando. E aí outros desafios vêm pela frente. Mas vai com calma, pega leve, vamos devagar, que a vida é boa. Tem muita coisa pra gente viver aí. Tá acabando. O ano, o confinamento, a pandemia, tá acabando. Falta poucos meses. A gente vai superar. Junto, a gente chega até lá. Tá bom? Estenda nas suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. Para receber a bênção. E ao final, num gesto simbólico, traga as tuas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a simplicidade do Espírito Santo esteja sobre sua vida e transforme o seu Natal. Que dê realmente sentido para ele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo, um ótimo almoço de domingo, beleza? E lembre-se sempre, querido, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe e até domingo que vem. Ótimo Natal. Tchau, tchau.